A chuva castigava impiedosamente o pequeno distrito de São José do Vale há mais de uma semana. O Rio Paraíso, normalmente calmo e generoso, transbordou sem piedade, arrastando sonhos e pertences dos moradores das áreas mais baixas. Sofia Ramírez observava, com os olhos marejados, o que restara de sua vida. A enchente havia levado quase tudo: móveis, roupas, lembranças guardadas em álbuns de fotografias. Por sorte, a pequena casa de madeira que herdara de sua avó ficava numa área mais elevada e resistiu à fúria das águas, ainda que com alguns danos no telhado e nas paredes laterais. Os choros simultâneos de Enzo e Elisa, seus gêmeos de apenas 3 meses, a trouxeram de volta à realidade. Com 28 anos e abandonada pelo marido ao descobrir a gravidez, Sofia agora enfrentava seu maior desafio. Havia perdido o emprego na pequena confecção da cidade devido às licenças médicas frequentes durante a gravidez de risco, e suas economias diminuíam a cada dia. Shh, meus amores, vai ficar tudo bem, sussurrou enquanto os ninava, um em cada braço, tentando convencer mais a si mesma do que aos bebês. O rangido da porta da frente a fez virar-se bruscamente. Um homem encharcado, com roupas surradas e um corte profundo na testa, cambaleou para dentro. Por favor, ajuda, murmurou antes de cair desacordado no chão de madeira. Apesar do medo inicial, Sofia não hesitou. Colocou os bebês no berço improvisado e correu para socorrer o estranho. Com dificuldade, arrastou-o para o pequeno sofá manchado pela umidade e limpou o ferimento em sua cabeça. O homem parecia ter cerca de 35 anos, cabelos escuros, feições fortes, mas suavizadas pelo estado de inconsciência. Quem será você? Perguntou em voz baixa enquanto aplicava um medicamento caseiro na ferida. Quando finalmente abriu os olhos, horas depois, o desconhecido parecia confuso, desorientado. Onde estou? Quem é você? Perguntou com voz rouca. Sou Sofia. Você está na minha casa, em São José do Vale. Entrou aqui pedindo ajuda e desmaiou. O homem tentou sentar-se, mas uma pontada de dor o fez recuar. Eu não consigo lembrar meu nome. Não lembro de nada. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem parecia genuinamente confuso, seus olhos escuros vagando pelo ambiente sem reconhecimento. Deve ter batido a cabeça durante a enchente, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Vou chamar o Dr. Renato assim que o telefone voltar a funcionar. As horas se transformaram em dias, e os dias em uma semana. O estranho, que começaram a chamar de Rafael, nome escolhido por Sofia ao folhear uma antiga bíblia de sua avó, permanecia sem lembranças de seu passado. O médico da cidade, após uma visita apressada quando as estradas ficaram minimamente transitáveis, diagnosticou amnésia temporária causada pelo trauma. Pode durar dias, semanas ou meses, explicou o Dr. Renato, ajeitando os óculos no rosto enrugado. O cérebro tem seus próprios mecanismos de proteção e cura. Só o tempo dirá. Apesar da situação precária em que se encontrava, Sofia não teve coragem de mandar Rafael embora. Havia algo em seus olhos, uma mistura de gratidão e desamparo, que tocava profundamente seu coração já fragilizado pelas dificuldades recentes. Surpreendentemente, a presença de Rafael trouxe inesperada ajuda. Mesmo sem memórias, suas mãos demonstravam habilidades práticas impressionantes. Em poucos dias, consertou o telhado danificado, reforçou as paredes que ameaçavam ceder e improvisou um sistema para captar água da chuva. Acho que eu devia trabalhar com construção. Ou algo assim, comentou certa noite, enquanto examinava suas mãos calejadas à luz bruxuleante do lampião. Com o passar dos dias, uma rotina simples se estabeleceu. Enquanto Sofia cuidava dos gêmeos e da horta nos fundos da casa, Rafael assumiu as tarefas mais pesadas. Logo, ofereceu-se para trabalhar na reconstrução de outras casas da comunidade, trazendo para casa alguns trocados que, embora poucos, ajudavam nas despesas crescentes com os bebês. As noites eram o momento mais difícil para Rafael. Pesadelos frequentes o acordavam suado, murmurando palavras desconexas. Contratos, Fazenda Horizonte, traição, meu pai. Sofia, que dormia no quarto ao lado com os bebês, frequentemente o encontrava na varanda, olhando as estrelas como se buscasse nelas respostas para as perguntas que sua mente apagada não conseguia formular. Às vezes sinto que há algo importante que preciso fazer, confidenciou uma noite, enquanto compartilhavam uma xícara de chá de erva cidreira. Uma responsabilidade, pessoas que dependem de mim, mas é como tentar segurar água com as mãos. Escorre entre os dedos antes que eu consiga entender. A presença de Rafael trouxe uma mudança também para os gêmeos. Enzo,
sempre mais quieto e observador, sorria abertamente quando o homem entrava no quarto. Elisa, com sua personalidade já forte apesar da pouca idade, acalmava-se instantaneamente nos braços dele. Sofia observava essas interações com um misto de alegria e apreensão. Alegria por ver seus filhos felizes, apreensão por saber que aquela situação era temporária. A vida no pequeno vilarejo aos poucos retomava seu ritmo. As águas baixaram, revelando a devastação deixada para trás, mas também a força de uma comunidade unida pela adversidade. Rafael ganhou respeito entre os moradores por sua disposição incansável para o trabalho e seu jeito calmo e educado, que contrastava com suas roupas simples e aparência de trabalhador rural. Certa manhã, enquanto ajudava na reconstrução da escola local, Rafael foi abordado por seu Juvenal, o dono do único mercado da cidade. Você entende de agricultura, rapaz? Tenho umas terras aqui perto precisando de alguém que saiba o que faz. Sem saber explicar como, Rafael passou a tarde inteira conversando sobre técnicas de plantio, rotação de culturas e manejo sustentável, deixando o velho comerciante boquiaberto com seu conhecimento. Meu filho, você não é um simples peão. Fala como doutor de faculdade. Aquela conversa despertou algo em Rafael. Nos dias seguintes, sentia-se inquieto, como se uma parte adormecida de sua mente lutasse para emergir. Começou a passar mais tempo caminhando pelos campos que circundavam a pequena propriedade de Sofia, observando o solo, testando sua textura entre os dedos, analisando o céu como quem lê um livro familiar. Essa terra tem potencial, comentou durante o jantar frugal que compartilhavam. Com um manejo adequado, poderia produzir muito mais do que apenas para subsistência. Sofia o observava com curiosidade crescente. Por mais que tentasse se convencer de que Rafael era apenas um trabalhador rural com conhecimentos práticos, algo em seu vocabulário, em suas maneiras, mesmo quando coberto de lama e suor, sugeria uma educação refinada que ia além do que se esperaria de alguém de origem simples. Um mês após sua chegada, o primeiro lampejo de memória veio durante uma tempestade particularmente violenta. O barulho dos trovões fez Enzo chorar desesperadamente, e enquanto Sofia tentava acalmar Elisa, Rafael pegou o menino no colo, embalando-o com uma canção de ninar que não sabia que conhecia. Meu pai cantava isso para mim, murmurou, surpreso com suas próprias palavras. Durante as tempestades na fazenda, a grande varanda, os campos de soja até onde a vista alcançava, seus olhos encontraram os de Sofia, uma mistura de surpresa e esperança. Eu tenho flashes, imagens, mas ainda não fazem sentido completo. As lembranças começaram a retornar em fragmentos desconexos após esse episódio. Um nome, Fazenda Horizonte. Uma discussão acalorada com um homem de terno. O sentimento de traição profunda. A decisão de partir para esfriar a cabeça. A chuva impiedosa na estrada. O carro atolado. A caminhada desesperada em busca de abrigo. Acho que meu nome é Bernardo, disse certa manhã, enquanto ajudava Sofia a estender as fraldas de pano no varal improvisado. Bernardo Alvares. O nome não despertou reconhecimento em Sofia. São José do Vale era um lugar isolado, e as notícias do mundo exterior chegavam com atraso quando chegavam. O único jornal impresso vinha com o caminhão de suprimentos quinzenal, e a enchente havia cortado esse abastecimento por um longo período. A vida continuava em seu ritmo lento, com a ajuda de Rafael, agora Bernardo. Embora Sofia ainda o chamasse pelo nome que ela mesma dera, a pequena propriedade começou a florescer. Uma horta maior foi plantada, algumas galinhas adquiridas através de trocas com vizinhos, e até mesmo um pequeno sistema de irrigação improvisado com materiais reaproveitados. O que nenhum dos dois percebia era o quanto se aproximavam, olhares que duravam mais do que o necessário, mãos que se tocavam acidentalmente durante as tarefas domésticas, conversas que se estendiam madrugada adentro depois que os gêmeos dormiam. Sofia lutava contra esses sentimentos, lembrando-se constantemente que Bernardo tinha uma vida em algum lugar, uma vida que um dia reclamaria sua presença. A confirmação de suas suspeitas veio de forma inesperada. Numa tarde de domingo, quando a pequena praça da cidade se enchia de moradores para o tradicional encontro semanal, um carro luxuoso, coberto pela poeira das estradas rurais, parou diante do mercado de seu Juvenal. Um homem de meia idade, vestindo roupas que custavam mais do que muitos ali ganhavam em meses, desceu apressadamente, mostrando uma fotografia para os curiosos que logo se reuniram ao redor. Estou procurando por este homem, dizia com urgência. Bernardo Alvares, desaparecido há quase 3 meses. O burburinho se espalhou rapidamente, como fogo em palha seca.
Seu Juvenal, sempre atento a uma boa história, não demorou a fazer a conexão. Esse aí não é o homem que está na casa da Sofia? Aquele que perdeu a memória na enchente? Sofia estava em casa, ninando Elisa que lutava contra o sono da tarde, quando ouviu o ronco do motor se aproximando. Bernardo havia saído para ajudar na reconstrução da ponte sobre o riacho, levando Enzo, que adorava observar os trabalhos dos homens. Da janela, viu o carro elegante parando diante de sua casa simples, destoando como uma joia em meio a pedras comuns. Do veículo desceram 3 homens. O mais velho que vira na praça, um jovem que carregava uma pasta de documentos e um terceiro que parecia ser o motorista. Dona Sofia! Chamou o homem mais velho, retirando os óculos escuros caros. Sou Gustavo Moreno, advogado da Fazenda Horizonte. Precisamos conversar sobre Bernardo Álvares. Com o coração batendo acelerado, Sofia os convidou para entrar, pedindo desculpas pela simplicidade do lar. O advogado parecia desconfortável no pequeno sofá remendado, mas seus olhos astutos examinavam cada detalhe do ambiente. Senhorita, Bernardo Álvares é o proprietário de um dos maiores complexos agrícolas do Centro-Oeste. A Fazenda Horizonte possui mais de 20.000 hectares de terras produtivas, 3 usinas de processamento e exporta para 5 continentes. Sofia sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O homem que consertava telhados, que brincava com seus filhos no chão de terra batida, que comia feijão com farinha sem nunca reclamar da simplicidade das refeições, um bilionário? Deve haver algum engano, balbuciou, apertando Elisa contra o peito como se a bebê pudesse protegê-la da realidade que se descortinava. Não há engano, senhorita, respondeu o advogado, estendendo uma revista de negócios cujo rosto na capa era inconfundivelmente o de Bernardo, ainda que mais polido, com cabelo bem cortado e traje formal. Bernardo Álvares, 37 anos, herdeiro único do império agrícola construído por seu pai, Augusto Álvares, desaparecido há 84 dias, após uma reunião tensa com investidores. O jovem assistente abriu a pasta, retirando diversos recortes de jornais com manchetes alarmantes. Herdeiro da Fazenda Horizonte desaparece após denúncias de esquema de corrupção. Bilionário do agronegócio some sem deixar rastros. Bernardo Álvares, fuga planejada ou vítima de complô? O que aconteceu antes dele desaparecer? Sofia conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. A expressão do advogado endureceu. Bernardo descobriu que seu primo e sócio minoritário, Caio Álvares, vinha desviando milhões através de contratos fraudulentos e suborno a fiscais ambientais. Quando confrontado, Caio tentou reverter a situação, alegando que Bernardo era o verdadeiro mentor do esquema. Uma reunião do conselho foi marcada para aquela semana, mas Bernardo desapareceu na noite anterior. O som de passos na varanda interrompeu a conversa. A porta se abriu, revelando Bernardo com Enzo adormecido nos braços. Seus olhos imediatamente reconheceram o advogado, e uma onda de memórias o atingiu com tal força que ele precisou se apoiar na parede para não cair. Gustavo, murmurou, a voz carregada de emoções conflitantes. Vocês me encontraram. O silêncio que se seguiu parecia denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Sofia pegou Enzo dos braços de Bernardo, que parecia petrificado na entrada da sala. O advogado levantou-se, um misto de alívio e preocupação em seu semblante cansado. Bernardo, graças a Deus você está vivo, disse Gustavo, estendendo a mão que ficou suspensa no ar, pois Bernardo não fez menção de retribuir o cumprimento. Estávamos temendo o pior. Caio está prestes a assumir o controle total da empresa, alegando seu desaparecimento como abandono de bens. Como se despertasse de um transe, Bernardo avançou lentamente para o centro da sala. Seus olhos encontraram os de Sofia, cheios de perguntas não formuladas, de medos não expressos. Eu perdi a memória na enchente, explicou mais para ela do que para os visitantes. Só recentemente comecei a lembrar de fragmentos do meu passado. Sofia assentiu em silêncio, incapaz de articular palavras. Sua mente girava vertiginosamente, tentando reconciliar o homem simples que conhecera com o magnata do agronegócio que aparentemente ele era. Como poderia o mesmo homem que se maravilhava com o nascimento de pintinhos em um ninho improvisado ser o dono de um império agrícola avaliado em bilhões? Precisamos agir rapidamente, continuou Gustavo, ignorando a tensão palpável entre os dois. O conselho se reúne em 3 dias para votar a transferência de controle. Com você presente, podemos reverter a situação e expor as fraudes de Caio. Bernardo passou a mão pelos cabelos, agora mais longos do que costumava usar, segundo mostrava a fotografia na revista. Seus olhos percorreram a humilde sala.
As paredes de madeira remendadas por suas próprias mãos, as cortinas improvisadas com tecidos baratos que Sofia costurara à luz de velas nas noites sem eletricidade, os berços gêmeos feitos de caixotes reaproveitados. Por fim, seu olhar pousou nos bebês. Enzo ainda adormecido nos braços da mãe. Elisa observando tudo com seus grandes olhos curiosos. "Vocês podem nos dar licença?" Pediu finalmente, voltando-se para os visitantes. "Preciso conversar com Sofia a sós." Relutante, o advogado concordou. "Estaremos hospedados na pousada da Dona Joaquina, única do vilarejo, acredito. Por favor, Bernardo, não demore a nos procurar. Cada hora conta nesse momento crítico." Quando a porta finalmente se fechou, o silêncio retornou, mais pesado que antes. Bernardo sentou-se no outro extremo do sofá, mantendo uma distância que parecia simbolizar o abismo que subitamente se abrira entre eles. "Eu não menti para você", começou, sua voz trêmula. "Eu realmente não me lembrava. Mesmo agora, há lacunas, mas as peças estão se encaixando." Sofia assentiu, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. "Eu sei, nunca duvidei disso. Quando cheguei aqui, estava fugindo de algo que nem mesmo compreendia. A tempestade dentro de mim era pior que a enchente lá fora. E então, você me acolheu, sem fazer perguntas, sem exigir nada em troca." Ele pausou, buscando as palavras certas. "Esses meses aqui foram os mais simples e os mais felizes da minha vida adulta. Sem a pressão das decisões corporativas, sem as expectativas esmagadoras de continuar o legado do meu pai, sem a solidão dos jantares em mesas compridas demais para uma pessoa só." Lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Sofia, traçando caminhos silenciosos por suas bochechas. "Você vai embora, não é?" perguntou, a voz quase inaudível. Bernardo não respondeu imediatamente. Levantou-se e caminhou até a janela, observando o quintal onde agora cresciam vegetais saudáveis plantados por suas mãos. A cabra que haviam comprado com o dinheiro das diárias pastava tranquilamente sob a mangueira. Cenas cotidianas de uma vida simples que há poucos meses teria considerado insignificante. "Preciso enfrentar Caio", disse finalmente. "Não apenas pelo dinheiro ou pelo controle da empresa, mas porque centenas de famílias dependem da Fazenda Horizonte para sobreviver. Funcionários que trabalham conosco há gerações, não posso abandoná-los à própria sorte." Sofia entendeu. Era o mesmo senso de responsabilidade que a mantinha lutando dia após dia pelos seus filhos, mesmo quando tudo parecia impossível. "Por quanto tempo?" perguntou, tentando manter a compostura. Bernardo voltou a sentar-se, desta vez mais próximo. Com cuidado, tocou o rosto de Sofia, enxugando uma lágrima com o polegar calejado pelo trabalho honesto. "Não sei. Depende do estrago que Caio causou, mas prometo que não será um adeus definitivo." Bernardo hesitou, parecendo reunir coragem. A não ser que você prefira assim", completou, a vulnerabilidade evidente em sua voz. A pergunta não dita pairava entre eles. Haveria lugar para uma mãe solteira de gêmeos na vida de um dos homens mais poderosos do agronegócio? "Bernardo, ou qualquer que seja seu nome", Sofia falou, tentando injetar um pouco de humor em meio à tensão. "Você é a mesma pessoa que consertou meu telhado, que embala meus filhos para dormir, que me faz sentir que não estou sozinha neste mundo. O tamanho da sua conta bancária não muda quem você é aqui." Ela colocou a mão sobre o coração dele. Enzo começou a choramingar, acordando do sono. Bernardo automaticamente estendeu os braços, recebendo o bebê com a naturalidade de quem já o fizera centenas de vezes. O menino se acalmou instantaneamente, reconhecendo o cheiro e o calor familiar. "Eles vão sentir sua falta", murmurou Sofia. "E eu deles", respondeu, beijando suavemente a testa do pequeno. "E de você, mais do que consigo expressar." A decisão foi tomada durante aquela noite sem estrelas. Bernardo partiria na manhã seguinte com Gustavo. Enfrentaria seu passado, os fantasmas que o perseguiam mesmo quando sua memória estava em branco. Sofia permaneceria em São José do Vale com os gêmeos, cuidando da pequena propriedade que agora parecia grande demais sem a presença dele. "Volto em 2 semanas, não importa o resultado", prometeu Bernardo, enquanto arrumava a mochila improvisada com as poucas roupas que possuía. "Mesmo que seja apenas para nos despedirmos adequadamente." A última parte foi dita com dificuldade, como se as palavras arranhassem sua garganta ao sair. O amanhecer chegou rápido demais. O carro elegante já esperava na estrada de terra, motor ligado. Bernardo estava quase irreconhecível nas roupas formais que Gustavo trouxera. Terno sob medida, sapatos italianos, relógio que custava mais do que a casa inteira onde viveram por meses. Mesmo assim,
Quando abraçou cada um dos gêmeos demoradamente, sussurrando promessas em seus pequenos ouvidos, era ainda o mesmo homem que Sofia conhecera, gentil, honesto, íntegro até a medula. O beijo de despedida foi breve, contido pela presença dos espectadores, mas carregado de promessas não verbalizadas. 2 semanas, repetiu ele, entrando no veículo que parecia tão deslocado naquele cenário rural quanto ele próprio em suas novas roupas. Sofia acenou até que o carro desaparecesse na curva, deixando apenas uma nuvem de poeira vermelha para provar que tudo aquilo não fora apenas um sonho. Os dias se arrastavam com uma lentidão torturante. Sofia tentava manter a rotina para que os gêmeos sentissem o mínimo possível a ausência de Bernardo, mas ela mesma se pegava olhando constantemente para a estrada, esperando ver a nuvem de poeira anunciando um retorno que parecia cada vez mais improvável. As notícias do mundo exterior chegavam em fragmentos através das conversas na feira dominical. Seu Juvenal, sempre bem informado graças ao rádio de pilha que mantinha junto ao balcão, relatava os acontecimentos com o dramatismo de um narrador de radionovela. Dizem que o moço da Sofia é manchete em todos os jornais da capital. O tal do primo quase desmaiou quando ele apareceu na reunião. Tremendo escândalo. Embora ansiasse por informações, Sofia evitava perguntar diretamente. Havia algo de humilhante em admitir o quanto esperava por notícias, o quanto contava os dias marcando-os discretamente no calendário pendurado na parede da cozinha. Na 10ª noite desde a partida de Bernardo, uma tempestade desabou sobre São José do Vale, trazendo memórias da enchente que mudara sua vida. Os gêmeos, agora mais crescidos, choravam assustados com os trovões. Sofia os embalava cantando a mesma canção que Bernardo ensinara, uma canção de ninar antiga que falava de estrelas guiando viajantes de volta para casa. Ele vai voltar, sussurrava para os bebês, quase como um mantra para fortalecer sua própria fé vacilante. Ele prometeu. No 14º dia, exatamente 2 semanas após sua partida, o ronco familiar de um motor potente quebrou a quietude da tarde. Sofia estava no quintal, estendendo fraldas recém-lavadas quando ouviu o som. Seu coração disparou, mas ela forçou-se a continuar a tarefa, temendo a decepção de correr apenas para ver um carro qualquer passando pela estrada. Não era um carro qualquer. Uma caminhonete luxuosa, diferente do sedã que o levara embora, mas igualmente imponente, estacionou diante de sua casa. Do banco do motorista, desceu Bernardo, ou melhor, um homem que parecia uma versão polida e refinada dele. Cabelo bem cortado, barba aparada com precisão, roupas casuais, mas obviamente caras. Por um instante terrível, Sofia pensou que ele parecia um estranho. Os olhos, porém, continuavam os mesmos, calorosos, sinceros, agora brilhando com uma intensidade que ela reconhecia. Você voltou, foi tudo o que conseguiu dizer. Prometi que voltaria, respondeu ele simplesmente, mantendo uma distância respeitosa, como se temesse que o abismo entre seus mundos pudesse ter crescido durante a separação. Os gêmeos, que brincavam num cercadinho improvisado sob a sombra da mangueira, começaram a agitar-se ao ouvir a voz familiar. Enzo, sempre mais expressivo, esticava os bracinhos na direção de Bernardo, balbuciando sons que pareciam quase formar seu nome. Foi o pequeno gesto que quebrou a tensão. Bernardo atravessou o quintal em passos largos, pegando o menino no colo enquanto se ajoelhava para também abraçar Elisa, que engatinhava rapidamente em sua direção. Eles cresceram, comentou com a voz embargada. Em apenas 2 semanas. Crianças têm essa mania, respondeu Sofia, permitindo-se um sorriso tímido. Crescem quando a gente menos espera. Finalmente, seus olhares se encontraram sobre as cabeças dos pequenos. Havia tantas perguntas não feitas, tantas incertezas pairando no ar entre eles. Posso entrar? Pediu ele, quase com hesitação, como se não tivesse mais certeza de seu lugar naquela casa que ajudara a reconstruir. Tenho muito para contar. A mesa de madeira rústica, que testemunhara tantas refeições simples compartilhadas, agora servia de cenário para uma conversa que poderia mudar o curso de suas vidas. Os gêmeos, após a euforia inicial do reencontro, haviam adormecido no quarto ao lado, exaustos pelas emoções. Conseguimos provar as fraudes de Caio, explicou Bernardo, girando distraidamente a xícara de café entre as mãos. Ele falsificou minha assinatura em dezenas de documentos, desviou milhões para contas offshore, subornou fiscais ambientais para encobrir irregularidades em áreas de preservação. Sofia ouvia atentamente, tentando compreender as implicações daquele mundo corporativo tão distante de sua realidade. Ele está preso? Sob investigação. A justiça move-se lentamente para os poderosos, respondeu Bernardo com um suspiro cansado. Mas ele está afastado da empresa,
e nunca mais terá controle sobre o legado da minha família. Houve uma pausa, preenchida apenas pelo canto dos grilos que anunciavam o anoitecer e o tic-tac do velho relógio de parede. Resolvi reestruturar completamente a Fazenda Horizonte, continuou ele, agora com renovada energia na voz. Estamos implementando práticas sustentáveis em todas as propriedades, investindo em tecnologias que reduzam o impacto ambiental, criando programas de capacitação para as comunidades locais. Seus olhos brilhavam enquanto descrevia os projetos. Era evidente que, apesar do trauma recente, tinha encontrado um novo propósito em seu papel como líder. Nos últimos dias, visitei cada um dos nossos assentamentos, conversei com os trabalhadores, ouvi suas necessidades, suas sugestões. Sabe, Sofia, antes do acidente eu administrava tudo de um escritório com ar-condicionado na capital. Conhecia os números, mas não as pessoas por trás deles. Sofia sorriu, reconhecendo naquelas palavras o homem que acolhera, idealista, compassivo, determinado a fazer o que era certo. Os meses aqui, trabalhando com as próprias mãos, sentindo o peso do sol nas costas, vendo o resultado direto do esforço no final do dia, mudaram minha perspectiva para sempre. Estou feliz por você, disse Sofia com sinceridade, ainda que uma pontada de tristeza apertasse seu peito. Era óbvio que Bernardo encontrara seu caminho de volta, que seu lugar era liderando aquele império agrícola, transformando-o em algo melhor. Sofia, chamou ele, sua voz subitamente séria. Vim aqui hoje não apenas para cumprir minha promessa, mas para fazer um convite. Ela sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra, temendo alimentar esperanças que logo poderiam ser esmagadas. Gostaria que vocês três, viessem conhecer a Fazenda Horizonte. Não era bem o que ela esperava ouvir, e sua confusão deve ter ficado evidente. Não como visitantes, apressou-se a esclarecer. Estou implementando um programa piloto de agricultura familiar sustentável em uma área da propriedade. Pequenos lotes, assistência técnica, infraestrutura completa, acesso ao mercado consumidor. Você poderia ter seu próprio espaço, muito maior e melhor estruturado que este, para criar os gêmeos com dignidade e segurança. A proposta era generosa, sem dúvida. Uma oportunidade que muitos no vilarejo matariam para ter. Então por que Sofia sentia como se algo estivesse sendo arrancado de seu peito? Seria como uma funcionária, perguntou, tentando manter a voz firme. A expressão de Bernardo se fechou ligeiramente, como se ele também percebesse que algo não estava saindo como planejado. Não exatamente. Seria uma parceria. Você teria total autonomia sobre sua produção. Só pensei que poderíamos estar próximos, que os gêmeos poderiam ter mais conforto, melhores oportunidades. Sofia levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados que sempre a encantavam. Era o mesmo pôr do sol que admirava desde a infância, naquele mesmo pedaço de chão. Este lugar é meu lar, Bernardo, disse finalmente, sua voz suave, mas firme. Cresci aqui. Minha avó viveu aqui até seus últimos dias. Os gêmeos nasceram aqui. Tem história, tem raízes. Não são apenas paredes de madeira. Bernardo levantou-se também, aproximando-se com cautela. Eu entendo. Acredite, sinto o mesmo pela Fazenda Horizonte. É mais do que terras e plantações. É um legado, uma história de gerações. Ele hesitou como se calculasse cada palavra. Mas você precisa entender que minha vida está lá agora. Tenho responsabilidades que não posso abandonar. Eu nunca te pediria isso, respondeu Sofia rapidamente, virando-se para encará-lo. Nunca pediria que abandonasse quem você é. O silêncio voltou a cair entre eles, mais denso, mais significativo. Duas pessoas de mundos completamente diferentes, unidas por circunstâncias extraordinárias, agora confrontadas com a realidade prática de seus sentimentos. Existem alternativas, Sofia, disse Bernardo finalmente, sua voz ganhando firmeza. Não estou pedindo que abandone seu lar. Estou pedindo que considere a possibilidade de ampliar seus horizontes, de proporcionar outras oportunidades para seus filhos. E para nós? Ela perguntou. A pergunta que realmente importava pairando entre eles. Bernardo deu mais um passo, eliminando a distância que os separava. Com suavidade, tomou as mãos de Sofia entre as suas. Eu te amo, disse simplesmente, as palavras carregando o peso de uma verdade há muito contida. Amo você, amo Enzo e Elisa. Vocês me salvaram em mais sentidos do que posso explicar. Não quero perder o que encontramos aqui. O coração de Sofia acelerou, uma mistura de alegria e medo.
Parte dela queria se jogar naquela declaração, abraçar a chance de um futuro ao lado daquele homem que entrara em sua vida da forma mais inesperada. Outra parte temia as complicações, o choque de realidades, o escrutínio que certamente enfrentariam. Precisamos de tempo, respondeu, apertando as mãos dele. Tudo isso é muito para processar. Há 3 horas você era um homem que trabalhava com suas mãos para reconstruir nossa comunidade. Agora é um empresário bilionário prestes a revolucionar o agronegócio. Bernardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. No fundo, continuo sendo o mesmo homem, um homem que teve a sorte de ser acolhido quando mais precisava, que aprendeu o valor do trabalho simples, que descobriu o que realmente importa ao perder tudo, inclusive a si mesmo. Ele soltou suas mãos apenas para envolvê-la em um abraço caloroso, o primeiro desde seu retorno. Tenho uma sugestão, sussurrou contra seu cabelo. Amanhã preciso voltar para participar de uma reunião crucial com investidores. Depois disso, voltarei aqui com mais calma. Ficarei uma semana, talvez mais, sem pressão, sem decisões apressadas. Apenas para estarmos juntos, para você conhecer melhor esta nova versão da minha vida. Para decidirmos, juntos, como podemos construir um futuro que respeite quem somos. Sofia assentiu contra seu peito, permitindo-se, pela primeira vez em muito tempo, a esperança de um amanhã mais luminoso. Uma semana, concordou, sem pressão, apenas para ver se ainda nos encaixamos, agora que você recuperou sua vida. Bernardo afastou-se o suficiente para olhá-la nos olhos. Não recuperei minha vida, Sofia. Encontrei uma nova, muito mais significativa. A semana que separou aquela conversa do retorno de Bernardo foi um turbilhão para Sofia. Entre cuidar dos gêmeos e manter a pequena propriedade funcionando, dedicou cada minuto livre para pensar, ponderar e, ocasionalmente, sonhar. A notícia de que o homem misterioso da casa de Sofia era na verdade um magnata do agronegócio espalhou-se pelo vilarejo com a velocidade de um incêndio em época de seca. Vizinhos que antes mal a cumprimentavam, agora apareciam com frequência, oferecendo ajuda, trazendo presentes para os bebês, fazendo perguntas aparentemente casuais que mal disfarçavam a curiosidade faminta. As pessoas são engraçadas, comentou Dona Zulmira, a parteira aposentada que ajudara Sofia a trazer os gêmeos ao mundo e uma das poucas pessoas no vilarejo que sempre a tratara com genuíno carinho. Ontem mesmo a Cida do armazém, que vivia falando de você pelas costas, veio me perguntar se eu acho que vocês vão se casar na igreja grande da capital. Sofia balançou a cabeça, entre divertida e exasperada. As pessoas adoram criar histórias, não é? Como se a vida real já não fosse complicada o suficiente. E o que você vai fazer, menina? Perguntou a senhora, seus olhos enrugados cheios de sabedoria. Esse homem parece gostar mesmo de você e das crianças. Sofia suspirou, observando os gêmeos que brincavam no tapete rústico feito de retalhos. Gosto dele, Dona Zulmira. Talvez até mais do que deveria, mas nossos mundos são tão diferentes. Tenho medo de me afogar naquele universo dele, de perder quem eu sou. A velha senhora sorriu, pegando as mãos de Sofia entre as suas, marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Sabe, menina, quando meu Juvenal era vivo, que Deus o tenha, ele sempre dizia uma coisa: o amor verdadeiro não te pede menos, te oferece mais. Se esse moço quer que você deixe de ser quem é para se encaixar no mundo dele, então não é amor. Mas se ele quer construir algo novo junto com você, respeitando suas raízes, então talvez valha a pena arriscar. As palavras da sábia senhora ecoaram na mente de Sofia durante os dias seguintes. Quando finalmente avistou a caminhonete de Bernardo subindo a estrada de terra, sentiu uma certeza tranquila se instalando em seu coração. Dessa vez, não houve hesitação. Quando ele desceu do veículo, Sofia caminhou diretamente até ele, abraçando-o com força, como se quisesse assegurar-se de que era real. Senti sua falta, sussurrou, as palavras simples carregando o peso de uma decisão já tomada. Eu também, respondeu ele, a voz embargada pela emoção. Cada minuto. Os dias que se seguiram foram como um sonho, não o tipo fantástico e inverossímil, mas aquele sonho bom que parece estar ao alcance das mãos. Bernardo deixou de lado as roupas elegantes, voltando aos jeans surrados e camisas simples. Trabalhava ao lado de Sofia na horta, ajudava nos pequenos reparos da casa, brincava com os gêmeos como se nunca tivesse partido. Nas noites, depois que as crianças dormiam, conversavam por horas. Bernardo contava sobre seus planos para a Fazenda Horizonte, não apenas como um negócio lucrativo, mas como um agente de transformação social e ambiental na região. Sofia compartilhava seus sonhos modestos mais profundos, ver os filhos crescerem saudáveis, talvez expandir a pequena horta em uma produção orgânica,
Quem sabe retomar os estudos que interrompera quando engravidou. Estive pensando, disse Bernardo numa dessas noites, enquanto observavam as estrelas da varanda. E se pudéssemos ter o melhor dos dois mundos? Sofia virou-se para ele, a curiosidade estampada em seu rosto. O que quer dizer? Esta terra tem história para você, representa suas raízes. A fazenda Horizonte tem o mesmo significado para mim, explicou Bernardo, seus olhos brilhando com entusiasmo renovado. E se ao invés de você vir morar lá, ou eu abandonar minhas responsabilidades para viver aqui, criássemos uma conexão entre os dois lugares? Ele pegou um graveto e começou a desenhar na terra batida do quintal, como uma criança explicando um plano elaborado. Podemos transformar esta propriedade em um projeto modelo de agricultura familiar sustentável, conectado ao programa maior que estou implementando na Fazenda Horizonte. Você continuaria aqui, mantendo suas raízes, mas com recursos para expandir a produção, melhorar a infraestrutura, criar oportunidades para outros moradores locais. Sofia observava, fascinada, enquanto o plano tomava forma diante de seus olhos. E quanto a você? Continuaria morando na sede da fazenda? Bernardo hesitou, e pela primeira vez em dias pareceu genuinamente nervoso. Na verdade, pensei que poderíamos construir uma casa nova aqui. Nada ostentoso, nada que destoe da paisagem ou ofenda a memória deste lugar. Apenas um espaço maior, mais confortável para nós quatro. Nós quatro? Repetiu Sofia, seu coração acelerando. Se você aceitar, respondeu ele, sua voz quase um sussurro. Posso administrar a fazenda daqui, com visitas frequentes à sede. A tecnologia permite isso hoje. O importante é estarmos juntos, construirmos algo significativo, criarmos uma família. A palavra família pairou entre eles, carregada de promessas e possibilidades. Você tem certeza? Perguntou Sofia, a insegurança momentaneamente ressurgindo. Não vai sentir falta da vida que tinha antes? Das comodidades, do prestígio, das facilidades? Bernardo riu. Um som genuíno que ecoou pela noite silenciosa. Sofia, passei 37 anos cercado dessas coisas e nunca me senti tão vivo quanto nos meses que vivi aqui, sem memória, sem posses, apenas trabalhando com minhas próprias mãos e compartilhando o pouco que tínhamos. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Não estou romantizando a pobreza. Sei bem das dificuldades que você enfrentou. Estou apenas dizendo que encontrei um propósito maior que o simples acúmulo de bens. Sofia sentiu as lágrimas se formando, mas eram lágrimas de alívio, de esperança. E os gêmeos? Eles não são seus filhos biológicos, Bernardo. Tem certeza que está pronto para essa responsabilidade? O rosto dele se suavizou com uma expressão que Sofia já conhecia bem. A mesma que exibia quando ninava os bebês, quando os acalmava durante tempestades, quando os observava dormir. Enzo e Elisa conquistaram meu coração desde o primeiro momento. Serão meus filhos em todos os sentidos que importam, se você permitir. Já conversei com meus advogados sobre o processo de adoção legal, para que tenham todos os direitos e proteções. Sofia não conseguiu mais conter as lágrimas. Aquele homem, que chegara como um estranho sem memória em uma noite de tempestade, oferecia agora mais do que ela jamais ousara sonhar. Não apenas conforto material, mas uma família completa, um lar verdadeiro. Não precisa responder agora, disse Bernardo, enxugando com delicadeza as lágrimas que corriam pelo rosto dela. Temos tempo, quero que tenha certeza. Mas Sofia já tinha certeza. Naquele momento, sob o céu estrelado de São José do Vale, soube que estavam no limiar de um novo capítulo, uma história que não apagaria o passado, mas construiria sobre ele algo ainda mais belo. Sim, respondeu simplesmente. Para tudo. Para a casa, para o projeto, para nós. O beijo que selou aquela promessa foi diferente de todos os anteriores. Não havia mais barreiras, não havia mais medo. Apenas a certeza serena de dois corações que, após caminhos tortuosos, finalmente encontravam seu lar um no outro. 3 anos depois, a festa de aniversário dos gêmeos agitava a propriedade que agora todos na região conheciam como Recanto Esperança. O que antes era uma pequena casa de madeira cercada por um quintal modesto, transformara-se em um próspero centro de agricultura familiar sustentável, com uma residência confortável, mas harmoniosa com a paisagem local, viveiros de mudas nativas, hortas orgânicas modelo e uma pequena escola rural que atendia crianças de todas as comunidades vizinhas. Enzo e Elisa, agora com 4 anos completos, corriam pelo gramado perseguidos por outras crianças locais, suas risadas enchendo o ar da tarde ensolarada. Sofia observava a cena da varanda ampla,
uma mão descansando instintivamente sobre a barriga, que começava a mostrar os primeiros sinais da nova vida que carregava. Pensativa? Perguntou Bernardo, aproximando-se com 2 taças de suco natural. Apenas agradecida, respondeu ela, aceitando a bebida. Às vezes ainda me pego pensando em como tudo mudou, como algo tão terrível quanto aquela enchente acabou trazendo tanta coisa boa. Bernardo assentiu, seguindo seu olhar para as crianças que brincavam. Enzo havia herdado seu interesse por plantas, sempre perguntando os nomes de árvores e flores, enquanto Elisa demonstrava uma curiosidade insaciável por como as coisas funcionavam, desmontava brinquedos, fazia perguntas complexas, observava atentamente os adultos trabalhando. "Papai!" gritou Elisa correndo em sua direção. "Vem ver o que a gente achou no córrego!" O termo papai ainda aquecia o coração de Bernardo cada vez que o ouvia. A adoção oficial havia sido finalizada no ano anterior, com direito a uma pequena celebração na comunidade. Para as crianças, no entanto, ele sempre fora seu pai, desde aquelas noites de tempestade em que as ninava cantando a canção de seu próprio pai. "Já vou, princesa", respondeu, piscando para Sofia antes de ser arrastado pela pequena mão determinada. Sofia sorriu, observando-o se afastar. Seu marido? Ainda era estranho pensar nele assim, mesmo depois do casamento simples, mas emocionante realizado ali mesmo, sob a mangueira do quintal. Mantinha um equilíbrio admirável entre suas responsabilidades com a Fazenda Horizonte e sua dedicação à família e ao projeto local. A empresa prosperava mais do que nunca, mas com uma nova filosofia. As práticas sustentáveis iniciadas no Recanto Esperança haviam sido ampliadas para todas as propriedades do grupo. Pequenos produtores locais, antes sufocados pela concorrência desigual, agora encontravam apoio técnico e acesso a mercados anteriormente inalcançáveis. O nome Alvares, antes associado apenas ao poder econômico, tornava-se sinônimo de responsabilidade social e ambiental. "Ainda não acredito que aquele mendigo encharcado era um dos homens mais ricos do país", comentou Dona Zulmira, juntando-se a Sofia na varanda. A idosa, que agora atuava como uma espécie de avó honorária para as crianças do vilarejo, sorriu com seus olhos enrugados. "O destino tem um senso de humor peculiar, não é mesmo?" Sofia riu, lembrando-se daquela noite fatídica. "Nunca imaginei que estaria acolhendo um bilionário. Só vi alguém precisando de ajuda. Mas talvez por isso mesmo tudo deu certo", respondeu a sábia senhora. "Você viu o homem, não o dinheiro. Ele perdeu a memória, mas encontrou algo muito mais valioso." Da área próxima ao córrego, podiam ouvir as exclamações excitadas das crianças misturadas à voz paciente de Bernardo, explicando algo sobre os pequenos peixes que nadavam nas águas cristalinas. Águas que, graças ao projeto de recuperação ambiental iniciado por eles, haviam voltado a correr limpas. "Sabe o que mais me impressiona?" continuou Dona Zulmira. "É como vocês conseguiram mudar tanta coisa sem perder a essência deste lugar, sem afastar as pessoas simples como nós." Era verdade. Apesar das melhorias evidentes, a estrada pavimentada, que facilitava o acesso ao vilarejo, o posto de saúde recém-construído, a escola ampliada, São José do Vale mantinha seu charme rural, sua autenticidade. As pessoas locais não se sentiam intimidadas pelos visitantes frequentes que vinham conhecer o projeto modelo. Ao contrário, orgulhavam-se de fazer parte daquela transformação. "Foi mérito dele também", respondeu Sofia, observando com amor o marido que agora carregava Enzo nos ombros, enquanto voltavam em direção à casa. Bernardo nunca quis impor sua visão ou seu modo de vida. Sempre respeitou as tradições locais, ouviu as pessoas, valorizou o conhecimento que já existia aqui. Como se sentisse o olhar dela, Bernardo ergueu os olhos e sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar, mesmo depois de todo esse tempo. Nos braços dele, Enzo acenava animadamente, segurando um pequeno objeto brilhante, que provavelmente seria a grande descoberta do dia. "Mãe!" gritou o menino. "Achamos um tesouro!" Sofia riu, acenando de volta. Um tesouro. Sim, era exatamente isso que haviam encontrado. Não em pedras preciosas ou moedas de ouro, mas uns nos outros. Naquela improvável família formada pelo acaso ou pelo destino. Naquela comunidade renascida das águas da enchente, naquele amor que havia transcendido barreiras sociais, preconceitos e dificuldades. Um verdadeiro tesouro, muito mais valioso que todos os bilhões da Fazenda Horizonte.